Beleza, galera. Agora a gente vai estar seguindo aí com a aula de componentização e props. Acho que isso é bem importante. Para que isso aconteça, eu vou dar uma limpada aqui no código. Né? Aqui já acessei, criei uma branch aqui separada, tá? E eu vou pegar um HTML padrão aqui. Eu vou criar, por exemplo, um header, tá? Um header. Ixi, criei errado, peraí. Um header. Vou criar uma section. Vou criar duas sections. Section. Criar outra section. Vou criar um footer. Tá? Não estou criando na melhor estrutura do mundo, mas é só para vocês entenderem como é que funciona a parte de componentização. O que acontece? Hoje aqui a gente tem os caras aqui, tudo certinho. Eu vou pegar um texto lorem y aqui. Ó. Lorem y normalmente é um lugar onde você pega textos que não tem direitos autorais, tá? Então, gere aqui, 5 parágrafos e tudo mais. Então eu vou colocar aqui. Então eu coloquei esse o header e vou pôr esse texto grandão aqui. Vou pôr um BR para ele pular, tá? Maravilha. Um BR aqui para ele pular, beleza? Deixa eu só dar um Alt Z aqui, beleza. Maravilha. Aí eu vou pôr aqui. Essa é a primeira seção. Vou pôr um BR aqui também. Oh, beleza, hein? Maravilha. Deixa eu pôr aqui. Essa é a primeira seção. BR, pá, beleza. A gente põe aqui. XZ, ele tá reclamando, acho que o BR, né? Pus a barra antes, a barra depois. Maravilha. Vou pôr aqui. Essa é a segunda seção. BRzão também. E o texto de novo, grandão. E aqui eu coloco esse é o footer. Ponho BR aqui, para pular, e ponho um texto de novo, dou um Alt Z aqui para ele quebrar. E aí olha o seguinte, aí eu vou começar a mostrar para você o porquê é importante a componentização. Dá uma olhada no tamanho do nosso arquivo. Concorda comigo que ele fica confuso? Mesmo assim, que ele use as práticas de indentação e tudo mais, ele fica confuso, ele fica estranho. Entende? E aí é onde entra toda a magia do React, que é a parte de componentização e tudo mais. Vamos lá, vamos colocar aqui só pra gente ver como é que tá o projeto. Acho que é o npm dev. Maravilha, o que tá dando de problema aqui? Ah tá, não entrei na pasta. Beleza, start. Beleza, tá rodando aqui. Vou esperar só um pouquinho para rodar. Beleza, tá abrindo. Caramba, que demora, cara. Aí, beleza. Tá vendo? Já tá o nosso header bonitão aqui, a nossa seção, nossa primeira seção, nossa segunda seção e nosso footer. Só que aqui tudo bem. Entendam que é um texto fictício, tá, gente? Mas aqui você começa a perder a organização. E para isso existe a componentização, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar dentro da pasta source e vai criar uma outra pasta chamada components, que normalmente é o padrão que a gente utiliza. E dentro da Components, a gente vai começar a criar mais uma outra pasta. E por que eu vou criar uma pasta aqui? Porque eu posso incluir CSS, eu posso incluir todas as coisas relacionadas àquele componente. Então, por exemplo,
Se eu não criar uma pasta, criar só um arquivo e for criando teste, for criando CSS, for criando storybook, vai ficar uma bagunça. Então, sempre é uma boa prática você colocar aqui ele numa pasta, tá? Então, a princípio, os componentes, essa é a exceção para as nossas aulas. Os componentes, as pastas de componentes, eles têm o nome com a letra maiúscula, tá? Ele começa com a letra maiúscula. Então, eu vou fazer um componente que chama header. Eu vou pôr assim, tá bom? Então, header. Eu entro dentro do header e vou criar aí sim um arquivo chamado index.jsx, que é o caso do nosso JavaScript. Beleza? Eu vou criar um index.jsx. Legal que eu não estou lembrando aqui a estrutura de um componente. Não tem problema nenhum. E isso é algo que a gente tem que ter sempre na manga ali, poder consultar tudo mais. Pegar um projeto que eu já fiz algum componente, eu sempre uso o projeto da Água Viva ali como padrão para mim poder tá consultando as minhas coisas. Então eu olho aqui, vou achar o projeto da Água Viva. Cadê o projeto da Água Viva? Só para me lembrar da estrutura do componente. Caramba, passou aqui, eu não devo ter visto. Aqui, beleza. E aí aqui a gente já utilizou essa prática, né? Então, componentes. E aqui eu tenho alguns componentes aqui. Beleza. A estrutura dele é uma estrutura natural, só que ela é exportada. Então ela tem que usar sempre dessa estrutura aqui, ó. Tá? Sempre fazendo o nome do componente dessa forma. Eu vou pegar só o comecinho aqui dele e vou colocar aqui. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso cara e aqui a gente já tem o nosso componente. Eu vou deixar aqui a estrutura do React, tá? E o Axis aqui a gente não vai precisar, beleza? Na verdade, eu nem sei se o React vai precisar aqui, mas por hora eu vou manter ele aqui. Beleza, como eu estou criando um header, mantenho aqui também em letra maiúscula, começando em letra maiúscula, e ponho header. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu conteúdo do header daqui, cadê meu conteúdo? Ó, ele vem daqui até aqui, ó. E vou tirar daqui. Tá, opa, tirei? Não. Vou pegar meu conteúdo do header daqui, tirei daqui, coloquei na minha index dentro de componente, dá um Alt Z, salvo aqui, Alt Z, beleza. Agora tem o meu componente header aqui, estruturadinho, deixa eu formatar isso aqui para ficar melhor, beleza. E agora é onde está o macete da situação. Eu vou importar o meu componente header. Ó, você vê que o próprio VS Code deu autocomplete. Vou exportar o meu componente header para cá e vou exibir ele aqui. Repara que se eu abrir agora a aplicação, cadê minha aplicação? Vou ver se ela está rodando. Legal, não está rodando. Deu algum erro? O que aconteceu? Deixa eu dar uma olhada. O que rolou aqui? Eu vou dar uma pausa aqui para dar uma olhada para não estender o vídeo. Beleza aqui, gente. Voltei aqui, tá? A questão é que faltava um return aqui, tá? Então, coloquei o return aqui. Agora, se você olhar, o header ainda tá lá. E a nossa importação ainda está aqui. Deixa eu até voltar do jeito que estava. Deixa eu ver, ainda falta aqui. Ela ainda continua aqui, ok? Concorda comigo que já melhorou o código? Agora a gente só repete isso mais algumas vezes. Então vamos lá. Eu vou repetir agora para criar um footer. Para pôr um footer. E o footer. Vou pôr secção. Aqui seção 1, seção 2 e seção 2. Beleza, agora a gente vai lá dentro de componentes e faz a mesma coisa. Criou aqui o componente, dentro do componente aqui a gente tem o nosso header. Agora a gente vai criar uma outra pasta aqui que chama footer. Vai criar uma outra pasta aqui que chama seção 1. E vai criar uma outra pasta aqui que chama
seção 2. Beleza, agora a gente já tem organizadinho, cada uma delas vai ter uma index aqui, então eu crio um novo arquivo, index.jsx, jsx, na seção também, cadê? Na seção também, então, index.jsx, e aqui também, index.jsx, beleza. E agora a mágica da situação, agora a gente vai jogar tudo para lá. Então a gente tem a primeira seção aqui, então a gente vai recortar ela aqui, tirar daqui, colocar lá na nossa index lá da primeira seção. Vou até criar aqui o escopo parecido aqui com esse, porque é o mesmo escopo, tá? Então, vem aqui na seção 1, vou criar aqui, footer, vou criar aqui, seção 2 também. Só que aí eu mudo aqui o nome para seção 2, beleza, aqui, seção 1, beleza, e footer, beleza. E agora a gente vai lá dentro do nosso conteúdo, recorta a seção 1, joga para seção 1. Deixa eu jogar aqui só. Deixa eu dar um Alt Z aqui para ficar melhor. Põe minha seção 1 aqui. Aliás, minha seção... O que ele está reclamando? Ah, que eu criei duas seções aqui, eu não sei porquê, mas tudo bem. A gente vai na seção 2 aqui. É que eu ranquei da outra seção aqui. Então vamos na seção 2. Repara que é só copia e cola aqui. O método de criar componentes, tá? Seção... Uma section, né, que eu tinha tirado daqui. E agora vou copiar o meu footer também. Cadê o footer? Dizer para melhorar aqui. Footer. Agora, ponho o meu footer aqui também. E agora, você vai ver a mágica da componentização. Ao invés de ter aquele código todo sujo, a gente só vai fazer isso aqui, ó. Seção 1. Seção 2. E footer. Se liga, olha o tamanho do código. E olha aqui. Mesma coisa. Para você ver o quanto é importante a parte de componentização. É fundamental, cara, é fundamental. Então, a dinâmica de componentização é isso. Agora a gente tem uma parte muito mais organizada, que a gente entra dentro da parte de componentes e tem aqui cada componente. E na minha index principal, no meu app aqui, eu tenho todos os componentes aqui funcionando bonitinho. Agora eu venho um pouco mais além, cara. E eu vou te falar um pouco sobre props. A parte de componentização a gente matou aqui, tá? E agora sobre props. Por que a props é tão importante? Porque a props é uma maneira que eu posso passar para esses componentes, o que eu quiser. Por exemplo, imagina que eu quero fazer, qualquer coisa aqui. Imagina que eu quero colocar uma variável aqui, vou criar uma variável aqui que chama mostrar, tá? E ela é true, beleza. E eu quero mandar para sessões ela. Então vou mandar aqui mostrar, vou mandar para, repara, estou mandando só para a seção 1. Eu vou lá na seção 1, coloco para receber ela, então abro chaves e coloco para receber ela. A mesma variável que eu estou mandando aqui, tá vendo? Mostrar, então estou mandando com o nome mostrar, recebendo essa variável mostrar, ela vai receber aqui. E aí eu posso brincar com ela, fazer qualquer condição com ela. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que eu quero que... Sei lá, eu quero que esse texto, o texto inteiro, ele só funcione se a variável mostrar ela for igual a true. Eu faço isso daqui e pronto. Aí eu olho para lá, beleza, ela ainda está aqui porque a minha variável mostrar é igual a true. Então a condição tá ok, beleza?
Mas se eu voltar aqui e trocar ela por false, por exemplo, cadê a minha primeira seção? Sumiu. Por quê? Porque eu estou passando por props. Se você quiser acessar o componente de uma forma rápida, é só você segurar o Ctrl e o clique, você vai direto para o componente. E aí eu estou falando para ele que só quando a minha variável mostrar for igual a true, que a seção vai exibir. E só que essa variável vem de cima. Essa variável vem da página. Entende como é que é incrível isso? Vamos supor, e eu posso fazer isso com qualquer coisa. Eu quero criar uma const aqui falando assim, ó. Texto header, tá? Texto header. Eu vou pôr assim. Esse é o título do header. Beleza? E agora eu mando essa variável lá para dentro. Então eu mando aqui, ó, texto header. Agora eu entro lá dentro do header. Mando aqui sempre envolvendo em chaves, tá? Então eu envolvo em chave aqui para desestruturar ele. Então mando aqui o texto header. E ao invés de fazer uma condição e tudo mais, tá vendo que aqui este é o header? Eu vou trocar esse texto pelo texto que está vindo da minha props. Envolvo ela em chave, coloco aqui. Se eu acessar agora o título que vem aqui é o título que eu mandei por props. Aqui. Entende que louco, cara? Isso são infinitas possibilidades. Aí você fala, poxa, mas não faz tanto sentido. Vou te mostrar. Imagina que eu tenha um texto ali. Vamos supor, aqui a gente tem seção 1 e seção 2. Só que a seção 1 e a seção 2 elas sempre vão ser iguais, tá? Eu não vou mexer tanto com estilização, mas elas sempre vão ser iguais, a estrutura dela, o CSS dela, só que a única coisa que vai mudar é o texto. O que eu faço? Eu só mando o texto para ele. Eu só venho aqui, por exemplo, eu vou na seção e falo assim, ó, texto. Por exemplo, eu vou mandar o texto e eu vou falar que o texto da seção o texto da seção 1 esse é o texto da seção 1. Beleza? E aí eu vou aqui na seção 2 e mando a mesma variável e coloco. Esse é o texto da seção 2. Só que ao invés de eu fazer e acessar dois componentes diferentes, o que não faz tanto sentido, eu vou tirar ou mostrar aqui, tá? Só para não confundir. Eu posso acessar um único componente, já que eles têm a mesma estrutura. E acessar um único componente, só que mandando dois textos diferentes. Olha que louco. E ao invés de acessar a seção 1 e seção 2, eu mudo aqui para nome de seção. Tá? Deixa eu tirar daqui. Apago a minha seção 2. E lá no seção 1, eu só coloco para ele receber o texto. Vou pôr aqui. E agora eu coloco que o texto inteiro dele vai ser o texto que vem por props. O texto que eu já estou enviando lá. Então o texto inteiro vai ser esse texto aqui. Aí você fala, poxa, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que ele vai receber dois textos diferentes usando o mesmo componente. Isso é muito mais inteligente. Entende? Então, por exemplo, ó, vou vir aqui. A gente tem aqui seção 1. Eu vou só envolver num parágrafo. Acho que é isso que ele está reclamando ali. Eu vou ver direto num HTML aqui. Eita, depois que eu vou maiúsculo. Vou colocar aqui. Coloco o meu texto aqui. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Seção não foi definida. Acho que aqui eu não estou puxando como seção, né? Tá. Não estou importando ele. Então eu coloco aqui. Tiro esse cara. Agora só tem uma seção. E pronto. E os dois textos das seções são diferentes. Entende como isso tem, tipo, cara, você pode criar imagina que você tem um cenário onde você tenha 5, 10 cards diferentes, você manda o texto e o texto ele muda. Entendeu? Então, e eu posso mandar o que eu quiser, eu posso mandar uma conta, eu posso mandar uma função, eu posso mandar o que eu quiser por props. Isso vai fazer muita diferença. Cara, eu não vou me alongar muito, a aula aqui já está com quase 20 minutos, eu já vou passar o exercício, mas
é muito bom você ir entendendo o poder dos componentes da props, ok? Então eu vou deixar uma lição para você e a lição vai ser a seguinte, tá? Você vai fazer 4 cards que usem o mesmo componente, porém mostre textos diferentes. Você vai fazer 4 cards, ou seja, 4 componentes, 4 cards, só que esses cards eles vão consumir um único componente. E eles vão mostrar textos diferentes, beleza? Primeiro exercício é esse. E o segundo exercício vai ser o seguinte, você vai ter que mostrar 2, vamos pôr aqui, mostrar 2 botões, 2 links, vou pôr 2 links, tá? Vai mostrar 2 links que consomem, caramba, eu tô escrevendo errado aqui, dane-se. Vai ter 2 links que consomem o mesmo componente também, tá? O texto que vai ter no link pouco importa, tá? Mas se eu 2 links com o mesmo componente que vai ser passada um booleano por props. Por props, tá? Se eu passar true, exibe o componente, ou exibe o link. Se eu passar false ou não passar nada, não exibe o link. Conseguiram entender? Então primeiro você vai exibir 4 cards que usem o mesmo componente e mostrem textos diferentes, beleza? E o segundo você vai mostrar 2 links que consomem o mesmo componente também, que vai ter um booleano passando por props. E se eu nesse booleano colocar true, ele vai exibir aquele link. Se eu passar false, ele não vai exibir, ok? Vocês já montam um exibindo, um link aparecendo e um link não, tá? Então se vocês já montam ali, são 2 links, um já vai estar passando a props true e outro a props false e já vai estar exibindo. E aí se eu quiser mexer aqui, eu mexo. Beleza, gente? Então esse é o exercício dessa aula. Espero que dê tudo certo aí. Subam no GitHub e é isso aí.